Glória a Deus, aleluia, glória. Pai querido, nesse momento, meu Deus, meu Pai, eu entro na Tua presença, Pai querido, abençoa. Meu Deus, meu Pai, tem tantas palavras, Pai querido, deste livro, Pai querido, eu não consigo, meu Deus, meu Pai, enviar para outros ouvir, Pai, mas o Senhor vai me abençoar aquele que ouvir, Rei da Glória, abençoa, Pai querido, onde quer que essa live chegar, Pai querido, eu creio, meu Deus, meu Pai, que o Senhor vai fazer a obra, que o Senhor vai tocar nessa pessoa, que essa pessoa venha receber, meu Deus, meu Pai, no coração. Pai querido, abençoa, Pai querido, todos os ouvintes, Pai querido, os que se inscreveram. Eu creio, meu Deus, meu Pai, na bênção e na vitória nessa noite de hoje. Pai, abençoa, Pai querido, nessa data de hoje, aleluia. Hoje é 2 de setembro, 2 de setembro de 2021, glória a Deus. Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 17, aleluia, o nascimento, né? O nascimento, falar sobre o chamado, porque todos nós temos um chamado. Deus ele nos chama em segredo, mas muitos não conhecem ainda. Muitos ainda não conhecem ainda o segredo da salvação. Deus fez um chamado para Abraão aqui, neste livro. Aleluia, glória a Deus. Está escrito, vou começar a ler aqui no capítulo 17, verso 1. Aleluia, glória a Deus. Se não me engano, eu vou ler até... É uma leitura meio grande. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. É aquele que gostou, passa para outro. Se você não gostou, não apaga não. Quando você enviar para outro, aí você apaga. Que Deus abençoe. Aqui, livro de Gênesis, capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ponto e vírgula, anda na minha presença e ser perfeito, ponto. Segundo versículo, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Ponto. Verso 3, prostou-se Abraão, rosto em terra, vírgula, e Deus lhe falou, dois pontos, versos 4, quanto a mim, vírgula, serás contigo a minha aliança, ponto e vírgula, serás pai de numerosas nações, ponto e vírgula. Aleluia, glória a Deus. Abraão já não será o teu nome, e vírgula, sim, Abraão, ponto e vírgula, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, vírgula, de ti farei nações, vírgula, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência nos discursos das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possesso perpétua, e serei o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui
Deus fez esta promessa. Chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, para ele sair das terras das parentelas dele. Todo mundo sabe, todo mundo lê, sabe muito bem. Mas precisamos saber que vai ter a confirmação na Bíblia. Se ele prometeu, o que ele prometeu. Ele já estava com 99 anos. Já estava cabecinha branca. Já estava, né, na idade avançada. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus, quando ele tem um projeto no ser humano, ele escolhe mesmo. Ele tira lá do fundo do poço. Ele tira lá de dentro do abismo. De dentro das trevas. Né? Porque se você for ler a história de Abraão, se você for olhar a história de Abraão, vai ver que Abraão, os familiares deles, na época do passado dele, quando começou a história, Gênesis, era complicado, os pais de Abraão, os parentes deles eram tudo idólatra, todos. Até Abraão, confirmando na Bíblia, ele também não conhecia o Salvador, não. Né? Que muitos ainda estão à procura na época do Salvador, mas Abraão, ele tinha preocupação, Deus tinha um projeto na mente dele, mas ele não entendia o que era que Deus estava fazendo com ele. E para melhorar, adoçar mais a mensagem, veja que Deus chamou ele e saiu lá do meio do povo dele, sai do meio do teu povo, né? E vai para a terra que eu te guiarei, eu te darei. Mas Deus, ele trabalha assim mesmo, no momento mais difícil da Bíblia. Deus mostra até dentro da Bíblia como é que nós temos que viver nessa terra. Nós estamos vendo o povo destruindo vidas lá fora. Triste demais. Mas Deus fez um algo com Abraão aqui, gente. Deus fez um algo com Abraão, vai fazer com você também. É só você olhar para a palavra de Deus, examinar a Escritura. Se examinar a Escritura, saberá que Deus, ele tem bênçãos para dar. Essas bênçãos, irmão, não é terreno aqui não. É celestial, é Deus preparando um lugar melhor. É Deus preparando um lugar melhor para nós viver em paz, irmão. Quando a gente tem um chamado que Deus me escolheu para eu ser um deles, é porque ele me escolheu. Foi ele que me chamou. Então, é a mesma coisa do irmão que está aí fora. Você, por exemplo, se você estiver na igreja, se estiver agora um pouco abatido, não desanime não. Lê a Bíblia. Lembra de orar, da oração. Lembra que você, quando você se converteu, você sentia. Se lembra do primeiro amor que você, quando você foi chamado, que você lembra que ele chamou no primeiro amor. Foi maravilha. Foi maravilhas. Quando você foi chamado no primeiro amor, mano, é gostoso demais. Mas só que quando a gente é chamado, a gente tem que ouvir a palavra. Não pode parar de ouvir a palavra. Né? Não pode parar. Porque se você parar, verá que as coisas não ficam fácil, né? Fica fácil. Por exemplo, vamos ver o chamado de Abraão, para que serviu para nós hoje, na realidade. Vamos para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 55. Olha, presta atenção, que a Bíblia precisa de você também pegar a sua para confirmar. Só que muitas das vezes as leituras das Bíblias, elas não batem. Pode ser que a minha Bíblia seja de um jeito e a sua seja de outro, mas se tudo estiver combinando com os capítulos e os versículos, então está indo bem. Porque até nós encontrar a Bíblia verdadeira, eu tenho que aprender em hebraico, tenho que aprender no grego, né? No aramaico. Lucas capítulo 1, versículo 55. Olha só que bênção. É lógico, Deus é bom. Lucas capítulo 5, 1, versículo 55. Eu vou ler esse versículo só. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre.
como prometera aos nossos pais. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, verso 55. Quando eu parei, quando eu li a leitura até o capítulo 8, eu vou repetir de novo, do livro de Gênesis 17, versículo 8. Olha o que é que ele diz. Dar-te-ei-te a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Quer dizer, aqui Deus está falando para Abraão. E aqui no versos de Lucas 5, 55, que falou a respeito da promessa, veio para Lucas 1,55. A promessa foi cumprida. Só que Abraão, até chegar no final do livro de Gênesis, Abraão foi pai de outras nações. Vamos supor que teve filhos que foi reis. Ele teve caso com a serva dele, da mulher dele. Ela quis que ele ficasse com ela e ele ficou. Nasceu um só, o primeiro. Só que ele não era o filho da promessa, mas mesmo assim, como era sangue, pertencia à descendência, ela não era uma mulher hebreia, mas ela era uma egípcia. Aí o que aconteceu? Ela engravidou e teve um filho, Ismael. Olha só como a promessa de Deus, ela vai para muitos lugares. Atos, capítulo 7, verso 5. Nela não lhes deu herança, nem sequer a esperança de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Agora vamos para a Bíblia GPS. Ele não o deu a Abraão, nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essas promessas a Abraão, já tem aqui, Abraão ainda não tinha filho. Dá para entender? Ele fez as promessas no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 17, Gênesis 12. Mas só que quando é aqui no Novo Testamento, está citando um passado que foi da época de Abraão, das promessas. E que as promessas estavam cumprindo-se. Mesma coisa é nós. Muitas das vezes, como nós estamos vendo aí a política no mundo inteiro, o povo estão tudo virado, os irmãos estão falando mal do irmão, a igreja está aí morrendo pessoas sendo arrancadas da cabeça. Estou falando isso porque eu vi na internet. Mas, meu irmão, as promessas de Deus, ela está ainda agindo na nossa vida. A nossa esperança é que nós temos Cristo Jesus.
Nós não tem que parar mais, só porque nós estamos vendo que está havendo uma guerra aí, nós tem que ir pro joelho, irmão. Nós tem que dobrar o joelho. Cara no pó, irmão. Tem que dobrar o joelho, irmão. Joelho no chão. Falar igual o irmão que tem aqui perto de mim. Joelho no chão. Se não for assim, não vai não. Temos que orar, irmão. Tem que orar, irmão. É 24 horas. Pelo menos você ora 20 horas e 4 horas você dorme. Amém? Agora vamos ver que Deus ele muda. Deus ele muda, né? Agora vamos para Mateus 11, 28 ao 30. Vamos ver que Deus muda, né? Agora nós vamos ver se Abraão não está envolvido nessa história. Se Abraão não está envolvido na promessa. Mateus 11, 28 ao 30. Olha. Vindes a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No começo lá, Abraão, ele está falando, Deus falando com Abraão do propósito da promessa até a vinda de Jesus Cristo. Mas veio de lá, do começo da história, da linhagem de Abraão, até chegar a Davi, até chegar a José, a Maria. É da linhagem deles. É da linhagem. Mas tudo promessa. As promessas chegou até nós. Hoje eu nem sabia que isso aqui eu ia ouvir, que eu ia ler a Bíblia. Hoje eu tenho concordância, você vai concordar comigo. Confira na sua Bíblia aí. Confira. Olha o que ele diz aqui, ó. No versos 29, né? A bênção é grande, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. 2 pontos. E achareis descansos para vossas almas. Versos 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá do começo, lá de Abraão, 12, até chegar a promessa de Deus de enviar o seu filho para morrer e ressuscitar. Lembre que Abraão levou Isaac para ser crucificado. Lembre que Abraão levou Isaac para ser morto. Passou 3 dias, eu fico analisando que Abraão, naquela época, no deserto, morando numa cabana, interessante, morava no deserto, debaixo de uma cabana de lona, que Deus abençoe, que era mesmo, uma cobertura não luxuosa, glória a Deus por isso, que é a visão que eu estou tendo, né? Que a gente vê amplamente que era uma cobertura no deserto, não era uma luxuosidade que nem hoje nós tem tudo, casa, cobertura, telha, laje, parede, no deserto. Você já imaginou a promessa de Deus se cumprir em Abraão? Dele ser pai. Aleluia. Uma esposa histérica. Esperar 25 anos para vir a promessa de um filho. Amém, glória a Deus. Agora vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado
de má consciências e lavado o corpo com água pura. Está entendendo o mistério? Eu vou ler de novo aqui. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura. É ou não é lavado com água pura por causa de Jesus? O batismo, lavado com água pura. Agora vamos para os Salmos 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória, glória, glória a Deus. Vamos para Hebreus de novo. Hebreus 4, 9 a 11. Portanto, restou um repouso para o povo de Deus. Versos 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, vírgula, como Deus como Deus das suas, descansou por nós, né? Morreu e ressuscitou, né? Lembra disso? Versos 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quer dizer que a palavra continua agindo da mesma maneira, do passado, mudando para que hoje Jesus Cristo ele fez algo por nós. Mudamos agora que nós temos que agora seguir Jesus. Nós não estamos seguindo mais Moisés, nós não estamos seguindo agora Abraão, nós não estamos seguindo agora Elias, nós estamos seguindo Isaías, não. Eles foram os profetas que ele veio enviado por Deus para nós aprender com eles. Mas veja que todos esses profetas, eles foram mortos, eles foram enterrados. Eles não é que nem outras igrejas aí não, que nem hoje, a pessoa, porque não sabe o que está acontecendo na gente, né? Porque não sabe, não está liberto. Mas quando a pessoa está liberto, ele conhece a palavra de Deus, ele vai ver que não é preciso a pessoa morrer para a pessoa fazer lá uma imagem, lá, uma escultura para adorar. Não é preciso. A pessoa faz a cópia de uma pessoa para depois ir adorar. Não pode, isso é errado. Eu estou vivendo a santidade em Cristo, que ele disse lá no livro de Romanos 8. Né? Romanos 8, capítulo 1 lá de Romanos lá. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 1 lá está falando lá. Vamos lá para João. Veja a diferença, as coisas de Deus, como é que é. Vamos para João, capítulo 13, versos 13 ao 17. Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizem, bem, porque eu o sou. Verso 14. Ora, se eu,
sendo o Senhor e o Mestre, vós lave os pés também, vós deves lavar os pés uns dos outros. Não é mistério a Bíblia? A palavra de Deus não é mistério? Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vós lave os pés também, vós deves lavar os pés uns dos outros. Quer dizer que Jesus Cristo ele veio aqui, a Bíblia está nos dizendo aqui que ele veio dar um exemplo, a Bíblia está dizendo aqui que ele veio dar um exemplo para nós. Que ele sendo rei, não era necessário ele lavar os pés dos discípulos. Porque naquela época, quem lavava os pés dos homens, que era melhor de condição, eram os escravos. Jesus, ele se fez de escravo. Lavando os pés dos apóstolos. E ele disse que nós devemos seguir essas mesmas palavras. Ele disse que nós devemos seguir o mesmo exemplo dele. A igreja de hoje está fazendo. Está lavando os pés dos irmãos. Não está. Está pelando. Está tirando a lã. Porque a palavra de Deus ela é renúncia. Devemos renunciar. Devemos renunciar de tudo. Devemos renunciar do pecado. Devemos renunciar das bebidas. Devemos renunciar, meu irmão, dos grupinhos, dos maus caminhos, das maus companhias, para seguir Jesus. Poucos estão renunciando. Poucos estão pagando preço. No versos 15, se eu pulei alguma coisa, me perdoe. Porque eu vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façam vós também. Tá vendo? Verso 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor. Nem, olha, ele aqui está falando aqui dele mesmo. Deus é bom? Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vai entendendo o mistério de Deus? Vai falando aí, vai pensando, vai meditando na palavra de Deus. Ora, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os praticar-te. Quer dizer,
verso 17 está escrito assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os praticardes. Está convocando você para você fazer a mesma coisa. Talvez tenha alguém melhor do que eu, que fala bem melhor do que eu, que tem um chaveco melhor, né? Falo chaveco, mas não é não. Aqui é coisa boa, aqui é santificação. Agora vamos para o primeiro livro de Pedro. Pedro 2:21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para o seguirde os seus passos. Está vendo o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para o seguirdes os seus passos. Tem mais aqui, viu? Tem mais bênção. Vamos para Lucas. Eu fico assim, olhando a palavra, eu fico passeando dentro dela. Lucas 10, verso 39. Você sabe que essa passagem aqui, ele vai se encontrar com Maria e Marta. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, quem dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, ouvir os ensinamentos. Quer dizer, Maria, ela não perdeu tempo. Ela foi à busca do mestre para ouvir os ensinamentos. Então, ela não entrou na mente de Cristo para receber os ensinamentos? E por que você aí fora aí, que vocês conseguem ir para a igreja, talvez você está aí com talento enterrado, voltou para o mundo do crime, voltou a fazer sequestro, você pode ter voltado, estou falando essas ideias também não, então, você voltou para fazer coisas erradas, você voltou para o mundo do roubo, a usar droga, cocaína, tudo quanto é droga que não presta, deixar de aprender a lei da salvação para fazer as coisas erradas, deixar de seguir o amor, porque o amor, ele transforma, meu filho. O amor transforma a sua vida. Olha que eu não estou aqui para passar a cabeça na mão de ladrão não, de coisa errada não, porque Jesus, irmão, ele morreu por você, ele morreu por a sua situação. Um dia você aceitou Jesus e você saiu da igreja para você fazer coisa errada. Volte. Nem que tu seja uma pessoa que vá preso. E quando tu entra lá dentro da cadeia, lá se converta. Porque lá dentro da igreja, dentro da cadeia lá, tu também pode pregar a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que dão testemunho hoje da Bíblia. Dentro da cadeia. Viu? E José, ele foi preso. Aonde foi que José chegou? Vendido lá no deserto, lá, vendido. Os irmãos dele. Onde foi que José chegou? Chegou a ser governador, meu irmão. Chegou a ser governador. E ele saiu de cilada, irmão. Ele saiu de cilada da mulher de Potifar. A mulher armou um esquema lá na casa dela lá. E foi, não é assim não. A palavra de Deus não é assim não. Ó, abre o olho. Ó, abre o olho. Porque Deus, ele vai, as trombetas vai tocar, meu patrão. Aqui, ó. Eu tô aqui nessa live. Esse celular aqui pode até se acabar, meu filho. Eu não vou ficar morrendo aqui por causa da palavra, não. Eu tenho que orar. Certo? Nós temos que orar, glorificar a Deus, porque quando as trombetas tocar, vamos pagar preço, irmão.
Pagar preço. Tá vendo não o que está acontecendo lá não? Né? Maria ela não foi besta não, ela ficou no pé de Jesus. Vamos para João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê-me fará também as obras que eu faço, e as outras maiores, as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Por isso que eu fico falando, eu estou aprendendo, a Bíblia está me ensinando a abrir minha mente. Eu estou sempre falando, gente, olha, presta atenção, não existe negócio de trindade não, viu? Aqui não tem trindade não. Ele disse, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Não tem negócio de trindade aqui não, viu? Eu vou para o Pai. E aqui é só o Pai e o Filho, viu? Olha, tá com uma coisa errada aí com essa igreja católica aí que inventou esse negócio de trindade aí. Vamos abrir o olho, hein? Lembra que o nome dele é Iau. E o nome do filho é Yauxa. Nós temos que saber o nome do filho, hein? Ele vai vir. Agora vamos ler o livro de Marcos, capítulo 16. Vamos ver o que pensa. Onde é que vai chegar? Capítulo 16, versos 19 ao 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Assentou-se à destra de Deus. Tá vendo? Sentou à destra de Deus. O Pai estava lá no céu. E o Filho sentou à destra de Deus, ao lado do Pai. Yauxa e Iau. Iau é nosso Pai. Yauxa é o Filho. Estou falando aqui no hebraico. Entendendo? E eles tendo partido, preparou em toda parte, cooperando com eles. O Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu tenho que falar assim um pouco meio devagarzinho, porque minha leitura é muito ruim. Eu que escrevo aqui, eu estou escrevendo, irmão. Tem que a Bíblia, eu tenho que escrever, porque a Bíblia, aleluia, glória a Deus, a Bíblia ela tem a letra pequena. Eu estou sem Bíblia, a Bíblia diz tudo meu, eu dei tudo. Eu fiz foi doar minhas coisas, minhas Bíblias, né? Mas Deus abençoe. Depois os irmãos podem conferir também para dar continuidade, né? Tito, li o livro Tito, capítulo 3, verso 8, 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 14, e 1 de Coríntios 9, 16. É só vitória. É só vitória. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, aqui por mais um momento de palavras. Que Deus abençoe a você, ouvinte. Eu não conheço, mas vocês estão me conhecendo. Meu nome é Geraldo Saturninho de Melo. Eu sou cearense, estou na capital de São Paulo, Santo Amaro. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, estamos vendo o fim. Se prepare, irmão. Não fuja. Quando tocar as trombetas, irmão, não tem outro lugar para nós correr, não. É joelho. Papai do céu, ele vai vir buscar a igreja dele. E Deus o abençoe. Que o Espírito Santo toque em você, cure essa enfermidade. Liberte você dos vícios da bebida. Liberte você do vício das drogas, do tabagismo. De todas essas doenças. Até pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão no leito do hospital também, que estão enfermas. Jesus cura, irmão. Jesus cura, irmão. Isso é só o momento de você aceitar Jesus como seu Salvador. Aceite Ele como seu Salvador. Ele cura. Ele cura, irmão.
Eu creio na palavra, eu creio na salvação, irmão. Aí está a palavra para você, irmão. Que Deus o abençoe e uma feliz semana. Termina a semana. Fica na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.